Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a escola sabatina, a verdade em tempos de dúvida, lição para jovens. Lição número 5, Jesus e o hinduísmo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com a lição de domingo, destruição ou vida. O hinduísmo, terceira maior religião do mundo, tem mais de 1,2 bilhões de seguidores, principalmente na Índia e no Nepal. Uma das correntes dessa religião com grande força no Ocidente é o movimento conhecido como Hare Krishna, presente em vários países. Krishna é uma das divindades centrais do hinduísmo. É adorado como o oitavo avatar, encarnação, do deus Vishnu, e é considerado por muitos como o ser supremo. É reverenciado por seu amor, poder, compaixão e ternura. Três conceitos fundamentais do hinduísmo nos ajudam a entender essa visão de mundo. Primeiro, samsara, o ciclo contínuo de renascimentos no qual a alma passa a ser sucessivas vidas. Número 2, karma, a noção de que as ações de uma pessoa determinam suas experiências futuras, nesta vida ou em outras. 3, moksha, a libertação definitiva desse ciclo, quando a alma atinge união com o divino. Essas crenças estão presentes nos textos sagrados hindus. Um exemplo marcante aparece no Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 32, em que Krishna declara: o tempo e a destruição e todas as manifestações acabarão sendo aniquiladas pelo desejo do Senhor Supremo. Isso mostra Krishna como a força cósmica e que governa o ciclo de criação, preservação e destruição do universo. Por outro lado, Jesus fez declarações igualmente impactantes, mas com um fundamento diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele não oferece apenas existência física, mas uma vida espiritual renovada, que vence a morte. Cristo veio a este mundo para destruir a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Ele possuiu as chaves da morte e da sepultura. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Nesta lição, vamos comparar o ensino bíblico sobre a salvação com as ideias hindus de reencarnação e karma. Lição de segunda-feira, reencarnação ou novo nascimento. No hinduísmo, a reencarnação é o ciclo contínuo do nascimento, da morte e do renascimento. Acredita-se que a alma, Atman, é eterna e passa diversas vezes por esse ciclo. Cada nova vida é determinada pelo karma, resultado das ações passadas. O karma bom melhora as condições da próxima vida, enquanto o karma mau pode levar ao renascimento desfavorável. O objetivo final é alcançar o moksha, a libertação deste ciclo, quando a alma se une ao Brahman, a essência divina ou a realidade suprema. Ao contrário do hinduísmo, Jesus ensinou que nossas obras, ou chamado karma bom para os hindus, não têm poder para vencer a morte. Apenas o novo nascimento pode fazer isso. Em João 3, Nicodemos, um respeitado mestre religioso, conversa com o Messias, que explica o novo nascimento e a renovação espiritual necessária para entrar no reino de Deus. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3.
O novo nascimento dá início a uma vida transformada, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que fizeram novas. Essa nova vida é caracterizada por novos desejos, novas escolhas e novas vitórias em um novo futuro. Jesus também disse a Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versos 5 a 6. O novo nascimento é uma obra de Deus por meio do qual o Espírito Santo transforma o coração humano e nos torna sensíveis à sua vontade. Jesus explicou que nem o esforço humano nem os rituais religiosos podem seduzir o novo nascimento. Só o poder do Espírito Santo realiza essa transformação. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dá a vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Romanos capítulo 8, verso 11. E essa transformação não é reencarnação, mas uma vida nova que já podemos experimentar agora, vivendo os propósitos divinos por meio de uma nova identidade. Pergunta no rodapé: o que você pode fazer para permitir que o Espírito Santo atue de forma plena em sua vida? É aceitar a Cristo, aceitar todas suas leis, os mandamentos e dar a sua vida a Cristo inteiramente. Lição de terça-feira: a reencarnação e a Bíblia. A reencarnação, base do hinduísmo, é o ciclo contínuo de um nascimento, morte e renascimento. Cada nova vida é determinada pelo karma, o resultado das ações boas ou ruins de vidas passadas. O problema é que a pessoa é punida ou recompensada por ações que não lembra. Como responsabilizar alguém por escolhas das quais não tem consciência? A Bíblia apresenta uma visão mais justa e pessoal. Cada pessoa é responsável diante de Deus por suas próprias escolhas nesta vida. Como lemos em Romanos capítulo 14, verso 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, segundo a teologia bíblica. A justiça divina é satisfeita de duas maneiras: pelo perdão percebido em Cristo ou pela separação eterna de Deus no juízo final. Na reencarnação não há começos nem fim definidos, apenas um ciclo, seguindo o de outro e mais outro. No cristianismo, por outro lado, cada ser humano é criado por Deus, vive uma única vida e depois disso enfrenta o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Resume isso com clareza. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim, a vida tem propósito. O que fazemos agora tem impacto eterno. E as decisões desta vida definem nosso destino para sempre. E a identidade pessoal? Na reencarnação, cada vida traz novas memórias e experiências até um novo corpo. Mas quem realmente é a pessoa? Se tudo muda o tempo todo, como saber? O cristianismo oferece uma resposta reconfortante. Afinal, a identidade é contínua e preservada por Deus, como declara o Salmo 139, verso 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Você não é uma sequência de existências fragmentadas. É uma criação única, amada e plenamente conhecida por Deus do começo ao fim. Agora pense na salvação no hinduísmo. Ela é incerta. A alma precisa passar por incontáveis vidas até, quem sabe, um dia alcançar a libertação. O fardo é enorme. A meta está sempre distante além do alcance humano. O Evangelho muda tudo, e em Jesus a salvação não depende da perfeição nem do acúmulo de boas ações. Ela é oferecida hoje pela fé. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus nos promete: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Pergunta no rodapé: como o Evangelho oferece algo infinitivamente maior e verdadeiramente libertador?
É estudando a Bíblia, estudar principalmente as profecias, e você chegará no seu futuro final, que é aceitar a Cristo e morar na Nova Jerusalém, ter a vida eterna. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. Fazer as pazes não é uma tarefa rápida. Da mesma forma, restaurar nossa relação com Deus é um processo que depende da graça divina e da escolha humana. A salvação é o único caminho para a verdadeira vida e para a reconciliação com Deus. Ela não depende de nossos méritos ou esforços, mas da graça divina. E essa graça nos oferece perdão pleno, desde que reconhecemos nossos erros e busquemos sinceramente a restauração. Por meio desse perdão, somos transformados, abandonamos a antiga vida e assumimos uma nova identidade em Cristo, vivendo guiado por seu nome, por seu amor e verdade. Todos enfrentarão um juízo no qual o destino definitivo será revelado, refletindo as escolhas feitas em vida. Pense em como você tem respondido à oferta divina para a eternidade renovada a cada dia. O que podemos aprender com esses textos sobre a salvação? O caminho e a salvação. João capítulo 14, verso 6 e Romanos capítulo 6, verso 23. Anota aí, povo de Deus. Graça e perdão. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. 1 João capítulo 1, verso 9. Transformação por meio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E Gálatas capítulo 2, verso 20. Juízo e destino eterno. Hebreus capítulo 9, verso 27 e Apocalipse capítulo 20, versos 14 a 15. E temos a rede semântica. Rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são tão diferentes quanto ao número de pessoas presentes, e esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é sua vez de expressar o que faz sentido para você. Salvação. Lição de quinta-feira: derrubando barreiras. O Bhagavad Gita menciona quais são os 4 varmas, ou seja, as classes sociais básicas do hinduísmo, e justifica essa divisão com base no conceito de dever, ou de dharma. Elas são os brahmanes, sacerdotes, os kshatriyas, guerreiros, e os vaixás, comerciantes, e os sudras, trabalhadores braçais. Esse modelo moldou a cultura indiana por séculos, criando uma hierarquia rígida em que casta determina deveres e oportunidades. Esse sistema rígido e determinista gerou discriminação, exclusão e desigualdade por décadas. Existe ainda um quinto grupo, os Dalits, conhecidos como intocáveis. Dentro do sistema de castas, ou Dalits, representam os que estão fora dos 4 castas. Essas pessoas enfrentam um estigma profundo e são privadas de educação, trabalho, saúde e até de necessidade básica. Jesus, por outro lado, foi radicalmente exclusivo e se relacionou com pessoas de todas as origens, especialmente com aquelas que eram desprezadas ou ignoradas pela sociedade. Em João 4, quando o Salvador conversa com a mulher samaritana junto ao poço, ele rompe barreiras de sexo, religião e etnia, mostrando que o amor de Deus alcança a todos sem exceção. Da mesma forma, na palavra do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versos 25 a 37, Jesus ensinou que o verdadeiro amor ao próximo vai além de qualquer divisão social, étnica ou religiosa. Ellen White também posicionou com as hierarquias sociais, e ela escreveu: Cristo, porém, veio derrubar todo muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão limitado como um ar, a luz ou a chuva, que refrigera a terra. A ciência do bom viver, página 11. Paulo nos lembra que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 28.
O coração do Evangelho é unir pessoas, superando barreiras e diferenças. Apocalipse capítulo 14, verso 6 descreve o Evangelho sendo proclamado a cada nação, tribo e língua, e essa mensagem é a mais exclusiva que existe. O Evangelho confronta o sistema de castas e convida os cristãos a formar uma comunidade onde todos sejam valorizados e amados, refletindo a natureza exclusiva do reino de Deus. Pergunta no rodapé: de que forma Jesus rompeu barreiras sociais em sua época? Nós temos que aceitar Jesus e ser banhados pelo sangue do Espírito Santo. E todas as pessoas também têm que ser que nem os que aceitam. Todos têm que aceitar a Jesus. E o que estamos vendo é que o cavaleiro amarelo do Apocalipse, dos 7 selos, essas igrejas, hinduísmo, budismo, são igrejas mortas, que não têm estudo bíblico, não tem uma palavra sequer da Bíblia. Por isso é o cavaleiro amarelo, pálido, morte. Lição de sexta-feira: esperança para não cristãos. Mesmo entre os pagãos, existem pessoas que têm desenvolvido o espírito de bondade. Antes de receberem as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, ajudando-os mesmos colocando em risco a própria vida. Entre os pagãos há aqueles que servem a Deus de acordo com o conhecimento que têm, a quem a luz nunca foi elevada por agentes humanos. No entanto, não se perderão. Embora desconheçam a lei escrita de Deus, ouviram sua voz e falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei exige. Suas obras mostram que o Espírito Santo tocou o coração deles e são reconhecidos como filhos de Deus. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações. Página 513. Qualquer discriminação é abominável a Deus. Aos seus olhos, todo tem o mesmo valor. De uma só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versos 26 e 27. Sem distinção de idade ou categoria de nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos convidados a ir a ele e viver. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção. Romanos capítulo 10, versos 11 e 12. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto. Gálatas capítulo 3, verso 28. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 2. Ellen White, o desejado de todas as nações, página 319. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem reservado um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Já nos dias de hoje, eles estão surgindo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o máximo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, Apocalipse 13:16, recebam sobre a pena de morte o sinal de submissão ao falso dia de repouso. Esses fiéis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, resplandecerão como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Quanto mais escura a noite, com maior brilho, eles resplandecerão. Ellen de Goldwhite, no livro Profetas e Reis, na página 110 e 111. A maneira mais eficaz de instruir os gentios, que não conhecem a Deus por meio de suas obras, eles podem ser levados a perceber a diferença entre seus ídolos, obras de suas próprias mãos, e o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra.
Ellen Goldwhite no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 135. Lição de sábado: experimente a salvação. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Muitos criam regras e exigem obras como meio de alcançar a salvação. Mas é importante lembrar que a salvação não pode ser conquistada. Ela é um presente do Senhor para cada um de nós. Quando aceitamos esse presente, passamos a viver de forma diferente, por amor ao Senhor que nos concedeu tamanha graça. Conta-se que Whitefield pregou mais de 300 vezes sobre o mesmo versículo, João 3:3. Certa vez, um colega pastor intrigado perguntou-lhe: Reverendo Whitefield, por que o Senhor prega tantas vezes sobre vocês precisam nascer de novo? Wycliffe respondeu: porque é necessário você nascer de novo. A repetição do mesmo versículo não se devia à falta de conhecimento ou vaguidade bíblica, mas à convicção da importância absoluta do novo nascimento. Wycliffe acreditava que muitas pessoas frequentavam igrejas, professavam um cristianismo apenas nominal, mas nunca haviam experimentado a libertação e salvação em Cristo Jesus. Por isso, suas mensagens eram insistente e urgente. Em Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, o apóstolo Paulo fala da graça maravilhosa que nos salva por meio de Cristo Jesus. Essa mesma graça, além de nos salvar, nos transforma e nos guia a viver de maneira diferente, promovendo mudanças profundas em nosso caráter e atitudes. Assim, iniciamos uma vida alinhada com a vontade de Deus, desfrutando plenamente as bênçãos e o propósito que Ele tem para nós. Quando viemos segundo ao Pai, experimentamos um relacionamento especial e profundo com Ele, recebendo não apenas amor e proteção, mas também as oportunidades e provisões necessárias para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 5, Jesus e o hinduísmo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!